Olá, pessoal do nono ano, aqui é a professora Bárbara e vamos para mais uma semana com as nossas atividades. Essa semana nós vamos falar sobre ângulos. E o primeiro conceito são ângulos complementares. Dois ângulos são complementares quando a soma das medidas de cada um deles dá 90 graus. Por exemplo, o ângulo AOB e o ângulo BOC. Eles dois juntos formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Se por acaso a medida do ângulo AOB for 65 graus, a medida do ângulo BOC vai ser a diferença de 90 com 65. 90 menos 65. Então, o ângulo BOC é 25 graus. Logo, a gente pode dizer que o ângulo de 65 graus e 25 graus são ângulos complementares, porque a soma dos dois dá 90 graus. Ângulos suplementares, a ideia é a mesma. O que muda é que a soma dá um ângulo raso, um ângulo de 180 graus. Então, se a medida do ângulo BAG for 150 graus, por exemplo, a medida do ângulo CAG tem que ser 180 menos 150. Logo, seria 30 graus. Então, a gente pode concluir que o ângulo de 150 e o ângulo de 30 são ângulos suplementares. Ângulos opostos pelo vértice, ou só OPV, eles estão, como o próprio nome diz, cada um de um lado do vértice, como mostra o desenho. Nesse caso, o ângulo A e o ângulo C estão em lados opostos do vértice, que aqui é a origem do ângulo, cada um de um lado. Isso significa que eles têm a mesma medida, assim como o ângulo B está do lado oposto ao ângulo D. Significa então que eles têm a mesma medida. Se olharmos os ângulos A e B e os ângulos C e D, eles formam, se eu somar A com B, eu tenho um ângulo de 180 graus, da mesma forma que se eu somar o ângulo C com o ângulo D, eu também tenho um ângulo de 180 graus. Dois ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, mais um exemplo, este ângulo aqui, x, está oposto a este ângulo aqui. O ângulo GOS e o ângulo MOL, que a gente chamou aqui de x, eles têm a mesma medida, assim como o ângulo GOM tem a mesma medida do ângulo SOL, que a gente aqui chamou de W. Ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Retas paralelas são retas que nunca se tocam. A transversal é essa aqui, que está cortando as duas. Bom, os ângulos A, C, E e G são ângulos agudos, são ângulos menores que 90 graus. Logo, os ângulos B, D, F e H são ângulos maiores que 90 graus. Eles são ângulos obtusos. Vamos separar esses ângulos em duplas para a gente entender as relações entre eles. Ângulos correspondentes. Eles têm a mesma posição, mas em retas diferentes. O A, ele está na mesma posição que o E. O B está na mesma posição que o F. O C está na mesma posição que o G. O D está na mesma posição que o H. Esses ângulos correspondentes têm a mesma medida, eles são congruentes. Os ângulos colaterais externos são ângulos que estão do mesmo lado um do outro aqui,
formam juntos 180 graus e estão do lado de fora das retas paralelas. Essas são as retas paralelas e eles estão para fora das retas paralelas. Eles não estão no espaço entre as retas. Eles estão do lado externo, por isso eles são colaterais, um ao lado do outro, externos. A soma dos dois juntos sempre dá 180 graus. Os colaterais internos, eles estão na parte de dentro das retas paralelas. Eles juntos também formam um ângulo raso, eles também são suplementares, eles somam 180 graus, só que eles estão dentro das retas paralelas. Ângulos alternos externos. Externos, fora da reta paralela. Alternos é cada um de um lado. Eles têm a mesma medida. O ângulo A e o ângulo G têm a mesma medida. O ângulo B e o ângulo H têm a mesma medida. Eles são chamados de ângulos alternos externos. Os ângulos alternos internos têm a mesma lógica. O ângulo C e o ângulo E têm a mesma medida, assim como o ângulo D e o ângulo F têm a mesma medida. Bom, tem alguns exercícios para vocês fazerem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo e até semana que vem.